Bom, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre coordenadas cartesianas. Agora, pontos simétricos. Antes da gente falar de pontos simétricos, vamos falar sobre o que é o simétrico na matemática. Então, vamos observar aqui uma reta numérica. Tenho aqui uma reta numérica com o zero aqui, a origem, eu chamo de origem, né? À direita eu tenho tudo positivo, 1, 2, 3, 4, 5, vai crescendo. E à esquerda eu tenho os números negativos, vai decrescendo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E essa setinha aqui significa que está indo para o infinito. Então aqui 5, 6, 7, isso continua. Então o que seria o simétrico? Vamos lá. Vou pegar aqui ó, o 5 na reta numérica. Quem seria o simétrico do 5 ou o oposto? O menos 5. Quem seria o simétrico do 2? O menos 2. Quem seria o simétrico do menos 3? O 3. Quem seria o simétrico do menos 1? O 1. Menos 1, 1. Então, a gente tem que ter esse conceito de simétrico oposto para vir aqui agora no plano cartesiano. Relembrando que o plano cartesiano é uma reta numérica na horizontal, que eu vou chamar de x, é o eixo das abscissas. E um eixo vertical que eu vou chamar de y, o eixo das ordenadas. E aqui, ó, esse encontro aqui eu vou chamar de O, que é o ponto zero, origem. Então daqui para cá é positivo, daqui para cá negativo, daqui para cá positivo, daqui para cá negativo. Então vamos ver aqui agora uma coisinha. Ponto simétrico em relação a x. Então quando eu falo ponto simétrico em relação a x, é um ponto simétrico em relação ao eixo x. Ponto simétrico em relação a y. Quando eu falo num ponto simétrico em relação a y, é em relação ao eixo y. Então vamos pegar um caso hipotético aqui. Ó. Vamos supor que eu tenha um ponto A, ponto 2, ponto 3. x2, y3. Quem que seria o simétrico deste ponto em relação a x? Então, eu escrevo assim, ó. Isso aqui é de simétrico. O ponto A simétrico em relação a x, quem que seria? Se é relação a x, mantenho o x, ó. E o que? Põe o simétrico do y. 3 vai ficar menos 3. Vamos ver o ponto B. Qual que é o ponto B simétrico em relação a x? Mantenho o x, ó, o B simétrico em relação ao x, mantenho o x e faço o simétrico do y, 1 menos 1. Vamos ver aqui o ponto simétrico em relação a y. Então, o mesmo ponto A, 2 e 3. Quem que é o simétrico do ponto A em relação a y? Mantenho o y, ó, mantenho o y e faço o simétrico do x, 2, o simétrico é menos 2. Ponto B. Quem que seria o ponto simétrico em relação a y? Mesma coisa. O simétrico de B em relação a y, quem que é? Mantenho o y e faço o que? O simétrico do menos 5. Menos 5, 5. Vamos observar isso aqui agora no nosso plano cartesiano aqui agora. Vamos lá, se a gente consegue aqui. Então, já marquei aqui o ponto A. Vamos subir aqui mais um pouquinho a minha liçãozinha aqui. Já marquei aqui o ponto A, x2, y3. E o ponto B, x menos 5, ó, x menos 5, y1. Então, o ponto A e o B. Vamos agora ver o simétrico desses pontos. Então, o simétrico do A em relação a x. Então, o x fica sendo 2. Vamos pegar o x aqui, 2. Ó, x fica sendo 2. E o y, menos 3. Então, aqui, ó, o simétrico aqui, ó. Então, esse aqui é o simétrico em relação a x. A caneta aqui tá ruim. Agora, vamos ver aqui o ponto B. Simétrico em relação a x. Então, ponto B, menos 5 no x. Vamos pegar menos 5. Tá aqui, ó, menos 5. E o y, menos 1. Y, menos 1 aqui, ó. Então, é bem aqui, ó. Então, esse é o ponto B simétrico em relação a x.
Agora vamos ver em relação a y. Vamos lá. O A simétrico em relação a y. X é menos 2. Cadê x menos 2? Está aqui. Y3 aqui, ó. Então vou marcar ele aqui, ó. Menos 2 e 3. Então esse aqui é o ponto A simétrico em relação a y. Olha aí. Vamos ver o ponto B simétrico em relação a y. X é 5 e y1. Então está bem aqui, ó. Vou marcar o ponto aqui. Então aqui esse é o ponto B simétrico em relação a y. Eu espero que vocês tenham compreendido essa lição. Então esse ponto aqui, ó, é o ponto mais simétrico em relação a x, ó. Ele é mais simétrico que esse, ó. Ele é maior, ó. Esse ponto aqui é o mais simétrico, é o menos simétrico em relação a x. Este aqui é o ponto mais simétrico em relação a y. Não tem um simétrico maior. Tá bom? Muito obrigado.